Iniciando então mais um dia dos nossos estudos, livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 13, Reencarnação. Este é o nosso quarto encontro, né? Um capítulo longo, tratando da preparação da reencarnação do nosso personagem Segismundo. E diante de todos os preparativos, né, que aconteciam, André Luiz, então, como bom observador, ele procurava compreender todos os aspectos desse processo. Bom dia, Carol. Todos os aspectos desse processo, né, tratando, por exemplo, se todos os espíritos recebem essa mesma assistência, né, de uma atenção especial, um acompanhamento especial. E aí então Alexandre esclareceu que há espíritos que não precisam de qualquer tipo de assistência, dado o esclarecimento, né, que eles possuem. Outros, entretanto, precisam ali de uma assistência bastante intensiva para que que a reencarnação aconteça. Também aqui trouxe uma dúvida interessante, falando sobre as dificuldades que acabam sendo encontradas durante uma reencarnação, envolvendo o espírito e envolvendo os pais e também outros espíritos que eventualmente estejam presentes, trazendo prejuízo nesse processo. E aí então o que André Luiz colocou para nós, muitas vezes doenças que acabam surgindo, abortos espontâneos que acabam surgindo por causa desse desequilíbrio vibratório, mental, né, que acaba sendo provocado, e aí então leva a essas consequências, né? Aqui no livro nós temos, André Luiz trouxe: Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos, nesse caso é o aborto, e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. As asserções do momento levaram-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. André Luiz aqui então observava, né, os construtores que ajudavam naquele trabalho, lendo ali, né, mapas cromossômicos. André Luiz, completamente leigo no assunto, né, ficava apenas surpreso e trazia para nós aqui com grande dificuldade os relatos daquele momento. Mas ele trouxe para nós aqui um detalhe importante, que embora todos os membros e órgãos estejam em excelente estado dentro daquela programação, com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, né? E esse seria exatamente a limitação física que Segismundo teria durante a sua reencarnação, né? Um problema cardíaco. Depois aqui então falava sobre a presença de Herculano, que acompanharia então André Luiz ali até por volta de 7 anos de idade, né, com uma presença constante, e depois então acompanharia ali o desenvolvimento dele durante a sua existência. Alguns amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao nascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então aqui foi onde nós paramos no nosso último encontro. Então André Luiz agora vai receber essa explicação a respeito da hereditariedade durante a reencarnação. A resposta então: não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida
e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios da liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de existência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde nasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo encarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Então, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, essa afirmativa, né, de que aos 7 anos de idade, em que se conclui de fato uma reencarnação, isso acaba gerando para nós uma certa controvérsia em algumas opiniões, né, já que na codificação não há essa afirmação. Mas aqui então, André Luiz obteve essa resposta de Alexandre e agora vem para nós um melhor esclarecimento. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. A organização fetal, o patrimônio sanguíneo, na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências, e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir, por si mesmo, ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica nos fortalece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tono vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma.
Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: ó, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Diz bem, acrescentou o orientador ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender ao semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou: por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveram à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação anatômica que poderíamos efetuar nesse sentido. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então, nesse trecho, nós tivemos aqui esclarecimentos importantes de Alexandre para André Luiz, e também André Luiz reconhecendo o valor dessa instrução. Falava da nossa responsabilidade com relação ao nosso corpo físico dentro desse processo de reencarnação que nos ajuda, de uma forma tão incisiva e determinante na nossa evolução. Isso porque, quando ele fala aqui, esse trecho é importante, quando ele diz assim: devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Nesse caso, nós falamos exatamente sobre tudo aquilo que nós temos de hábitos na nossa vida material que, de alguma forma, nos promove a saúde do corpo ou traz algum tipo de prejuízo. Então, tanto esse trabalho como a educação diz respeito às substâncias que nós ingerimos, à nossa alimentação, aos hábitos que nós temos para manter o nosso corpo tão saudável quanto possível. E aí, então, analisando o nosso mundo hoje, nós percebemos quantos
quantos são os comportamentos que nós adotamos, assim como também os hábitos, que acabam destruindo o nosso corpo gradativamente. Então, não apenas, como se não bastasse, a própria degradação natural do organismo conforme o tempo vai passando, né? Nós temos ali as fases, né? Onde nós temos ali a nossa infância, temos a nossa juventude, temos a nossa maturidade e depois vem a decrepitude, né? Como lembra Leon Denis. Então, nessa fase final da nossa vida, em que o corpo começa já a mostrar aqueles sinais de desgastes, de acordo com o tempo, de acordo com, né, com o uso que nós fizemos dele, soma-se também todos os prejuízos que nós causamos a esse corpo. Então, por isso que os espíritos lembram, né, que das encarnações que são programadas para as nossas tarefas aqui no nosso mundo, raríssimos são os espíritos que conseguem completar o tempo que é programado. Isso porque sempre de alguma forma ele acaba trazendo algum prejuízo que provoca, né? Se ele consegue pelo menos cumprir o prazo que é determinado, ele sempre chega no plano espiritual de um modo mais desequilibrado pelo fato do corpo físico dele ter sofrido todas as lesões que ele mesmo provocou. Então, essa necessidade de educação orgânica e do trabalho também para a manutenção do nosso corpo é, na verdade, um compromisso muito sério, um compromisso importantíssimo, porque quando há a negligência do espírito encarnado com relação ao seu organismo, essa negligência vai acompanhá-lo futuramente e vai trazer as limitações em suas futuras reencarnações para que ele aprenda a dar o devido valor. Então, quanto mais educado nós somos, quanto mais sabedoria nós aplicamos, né, no nosso modo de vida, na condução da nossa existência, né, como eu falei há pouco, né, nos hábitos que nós adotamos, para fazer com que o nosso corpo seja saudável, o espírito, na verdade, se educa, não apenas mantém o corpo. Porque nós podemos colocar, estendendo isso para várias situações do nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos objetos, nos nossos compromissos, no nosso corpo, o modo como nós lidamos com cada um desses elementos aqui da nossa encarnação mostra exatamente os valores que nós adotamos. O capricho, a atenção, a responsabilidade ou o relaxo, a negligência, a irresponsabilidade são valores que o espírito tem. Então, na verdade, ele exterioriza direcionando para tudo aquilo que ele faz e para tudo aquilo que ele possui, de um modo positivo ou negativo. Então, conforme o espírito vai causando prejuízos a si mesmo, menos liberdade ele vai ter no futuro, porque ele vai ficar sempre cada vez mais restrito até que ele aprenda, mudando seus hábitos, mudando seu comportamento, a valorizar tudo aquilo que ele possui. E o nosso corpo, que acaba sendo, por incrível que pareça, o nosso patrimônio menos valorizado. Porque tudo aquilo que nós fazemos no mundo eu preciso comprar e eu preciso ter, né? Então, quando eu fico doente, eu corro para o médico, deixo o corpo saudável de novo e trabalho incessantemente para ter ali os meus objetos pessoais, aquilo que me agrada, aquilo que me interessa. E mal percebe ele que ele negligencia aquilo que ele tem de mais valioso, que é exatamente ali o seu veículo físico para que ele possa estar reencarnado. E é assim que nós vivemos. Nós temos então aquele grande capricho com as coisas que nós temos de objeto, né? E quando nós desencarnamos, esse patrimônio é o que menos influencia no nosso estado geral. E o nosso corpo, aquele que sempre ficou em segundo plano, aquele que sempre ficou esquecido, é aquele que influencia diretamente no nosso estado moral ao desencarnarmos, né? A Dima colocou, né, corpo o primeiro instrumento de trabalho na Terra. Sim, na verdade é o primeiro instrumento e o mais importante de todos. E ele é, né, o único patrimônio que nós temos que nos acompanha do início ao final da nossa existência. Tudo aquilo que vai surgindo no meio do caminho acaba sendo transitório. O carro que eu tenho eu troco periodicamente, a casa que eu tenho eventualmente eu troco periodicamente, as minhas roupas nem se falam, os objetos que eu compro vão ficando desatualizados, então eu vou dando valor para aquilo que é transitório e não me dou conta de valorizar aquilo que é o mais importante, que é aquele patrimônio que tem um tempo de vida útil, e a partir do momento em que essa vida útil vai acabando, eu sofro as consequências disso. E eu não tenho a opção de trocar.
Eu não tenho a opção de mandar para a oficina para fazer uma reforma geral. Todas as lesões, muitas dessas lesões que acontecem, elas são irreversíveis. E isso interfere no meu modo de viver. E se essas lesões foram provocadas por uma negligência minha, essas lesões vêm então como são. Porque eu me puno por aquilo que eu fiz. Então essa instrução é extremamente importante, nós valorizarmos o nosso corpo. E nós já conversamos outras vezes, né? Inclusive fizemos um estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, estudando a apostila do EAD, né? Do estudo aprofundado da doutrina espírita, falando exatamente sobre o corpo físico, né? E ressaltei para vocês que, infelizmente, nós encontramos nas religiões, e a doutrina espírita, nesse caso, sendo essa filosofia espiritualista, incluída também nesse mesmo rol, nós valorizamos muito o nosso lado espiritual e nos esquecemos absolutamente do nosso aspecto espiritual. Então fala sobre a elevação da alma, vamos salvar a alma, mas cada um vive do jeito que quer. Esta instrução é a mais importante de todas para nós aqui durante essa trajetória. Né, porque, de todas não, né, mas uma das mais relevantes, né, porque a mais importante de todas é exatamente a nossa espiritualização, a nossa elevação espiritual. Né, mas nós dificilmente faremos isso se isso não trouxer para nós um reflexo positivo sobre o veículo que nós temos. O Brás colocou: não entendo os ocidentais, gasta a saúde para ganhar dinheiro e depois perde o dinheiro tentando ganhar da saúde. Me lembro dessa passagem, mas muito sábia, como sempre, né, de Dalai Lama. O Ligério colocou, né, quando a gente muda o ponto de vista, né, os materialistas começam nos criticando, não, mas exatamente aquele hábito geral que nós temos, né, porque quando nós falamos sobre o mundo materialista, geralmente as pessoas pensam muito na vida como sendo algo relacionado com o mundo físico. Não se pensa espiritualmente. Todas as pessoas que se espiritualizam veem o mundo físico, né, com um valor menor do que ele realmente tem. Né, aliás, um valor menor do que nós superestimamos, né, porque é uma superestimação que nós temos. Então, valorizamos demais. Então eu começo a dizer assim, olha, eu estou no mundo físico, mas eu não sou do mundo físico. E os hábitos que eu mudo, a forma como eu vou vivendo, naturalmente, quando ela começa a destoar da massa que vive hoje no mundo, não significa necessariamente que a maioria sempre tenha razão, principalmente no campo espiritual. Todo mundo vive diante daquilo que vê, daquilo que sente, daquilo que percebe nesse momento da existência. Né? Não é capaz de projetar, né? As pessoas não são capazes de projetar a mente para o passado e nem para o futuro, somente o agora. E esse agora restrito apenas naquilo que os nossos sentidos são capazes de perceber. Então, na verdade, cada um ali com os seus problemas, né? Mas felizmente nós estamos vivendo hoje uma fase, né, em que muitos hábitos estão se transformando. E acontece de uma forma muito sutil. Então nós vemos as pessoas mais saudáveis nos meios de transporte, né, optando, por exemplo, por meios alternativos, caminhadas, bicicletas e tudo mais. E elas reconhecem isso não apenas como uma contribuição para a mobilidade dentro das cidades, mas elas reconhecem isso também como um hábito saudável. Frequentam mais parques, modificam um pouco mais a sua alimentação, modificam leis, né, que, como nós já conversamos, inclusive naquela ocasião do estudo, né, as leis dos meios de comunicação divulgando bebidas alcoólicas, divulgando, né, os cigarros e outros hábitos também que vão se modificando. Então, estão ajustando, só que num tempo muito curto. O tempo que leva para transformar o hábito de uma sociedade é o tempo em que muitas pessoas, milhares de pessoas desencarnaram em virtude dessas negligências. Então, é interessante a gente ver que nesse processo de reencarnação que André Luiz relata para nós, nós não vemos apenas o espírito entrando no corpo e depois surgindo no mundo material como um ser reencarnado. Nós vemos toda a preparação, toda a estrutura, todos os detalhes do corpo físico e depois também
aquele atestado de responsabilidade, entre aspas, né, que nós assinamos quando reencarnamos, de assumirmos aquele compromisso de manter o nosso corpo físico tão saudável quanto possível. Porque, do contrário, nós não apenas sofreremos as consequências da lesão que nós criarmos, como estaremos lesando um patrimônio que nos foi emprestado. Então é aquele carro que nós pegamos emprestado para fazer um trabalho e nós devolvemos todo riscado e amassado. Isso mostra exatamente o nosso caráter, os nossos valores. E no plano espiritual isso é o que mais importa. O espírito negligente que retorna ao mundo espiritual sofre as consequências dessa negligência porque ele entra numa faixa vibratória de acordo com o seu caráter. E aí então ele vai sofrer tudo isso no plano espiritual até que ele se reeduque. Então, na verdade, a vivência aqui no corpo físico é para nós também assim um aprendizado profundo na modificação dos nossos hábitos, nessa educação que nós precisamos ter. É uma educação orgânica, mas que no fim das contas acaba sendo uma educação moral. Porque eu cuido do corpo, não porque o corpo vai ser beneficiado, mas porque eu me torno um espírito cuidadoso. E esse cuidado que eu tenho, esse valor que eu desenvolvi, vai servir para todas as situações da minha vida. Uma pessoa caprichosa, ela não é caprichosa apenas em alguma coisa. Ela acaba sendo em tudo. Assim como o relaxado, também da mesma forma, vai ser relaxado em tudo. O Brás colocou, eu estava ontem na cidade goiana de Pirinópolis, vi ali uma sociedade hipereducada com tudo, né? E que se torne exemplo, né, Brás, para outras tantas cidades, né? Cada um que estiver lá e for bem influenciado por esses novos hábitos, né? Que transmita isso para outras comunidades também, né? A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. O Brás levou até a rede elétrica e telefônica toda subterrânea, né? Mudança da infraestrutura que é fundamental. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. Então, o bacana é que nós vimos aqui, que em toda essa conferência que nós observamos, bom dia, Regina, toda essa conferência que nós observamos, dos espíritos, dos instrutores, dos colaboradores, dos construtores, de André Luiz, que era aprendiz, e de outros espíritos familiares que estavam próximos, acontecia fora do leito, fora do quarto do casal. Exatamente dentro daquela privacidade, fazendo valer aquela privacidade que nós estudamos anteriormente nesse mesmo capítulo. Que para aquele lar bem estruturado, existe uma proteção e um respeito muito grande pela intimidade do casal. Então, em especial, nesse momento da comunhão sexual. E aí, então, como André Luiz tinha perguntado, em que momento exatamente acontecerá o vínculo do espírito ao corpo da mãe? E aí, então, Alexandre deu aquele sorriso, compreendendo a dúvida de André Luiz, dizendo que o espermatozoide leva um tempo até a fecundação a partir do momento em que tem ali o ato sexual. Então, para ficar tranquilo que o tempo vai ser, o tempo não vai ser problema, que respeitar-se-á o momento do casal, todos eles então estarão naquele momento de tranquilidade, e aí então as coisas vão acontecendo. Então, aqui nós tínhamos também, então toda essa comitiva se encontrava ali, junto com Segismundo, que já passava por aquele processo de redução perispiritual que nós vimos, através daquela indução magnética que Alexandre e outros colaboradores ali aplicavam, faziam por ele. E ali então nós vemos também dentro dessa mesma indução magnética processos de obsessão. Então, tanto para o bem como para o mal,
o espírito que acaba sendo induzido psiquicamente e magneticamente, ele acaba deformando ou melhorando a sua condição física. Então já estudamos isso também em outra oportunidade. O Brás colocou, quando é espírito afins, dizem que fica meio acoplado à mãe até antes da fecundação. Não sei se procede. A gente está acompanhando aqui um relato, Brás, detalhado aqui de André Luiz, que mostra para nós nesse capítulo, que você não acompanhou nesses últimos estudos, mas diz que ele se encontra próximo à família, mas não vinculado com a mãe. Ele sempre está próximo. Tanto é assim que Adelino, que é o marido de Raquel, ele então sentia a presença de Segismundo e tinha ali uma aversão muito grande, porque havia uma incompatibilidade entre eles, um histórico de inimizade, em que Adelino, que esse agora seria o pai, foi assassinado por Segismundo por causa de Raquel, vivendo aquele triângulo amoroso entre eles. Então, eles vivendo ali, Então, nesse caso, realmente aquele sentimento muito negativo. E aí, então, depois dos ajustes, dos acertos, eles então se aceitaram, se organizaram e começou então já a colocar em prática essa programação. Então, a princípio, não existe um vínculo direto acoplado ao corpo da mãe, mas está ali próximo à família, já para se ambientar, como foi o caso que aconteceu aqui com o Segismundo. E conforme Alexandre disse para André Luiz, esse é o modelo geral que nós encontramos, aquele modelo mais genérico. Aí nós temos ali as várias especificidades desse processo, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas de um modo geral acontece segundo essa descrição que nós vimos aqui. Então, disse Alexandre aqui mais uma vez, agora, meus irmãos, penetremos na câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou. Lembremos que a mãe de Raquel, então, quando adormecida, ela entrava em contato com a mãe, um espírito mais esclarecido, um espírito mais evoluído, que estava ali na mesma faixa da própria Raquel. Enquanto que Adelino, quando ele se emancipava durante a noite, naquele momento do sono, ele se aproximava de Segismundo quando ele sentia então toda aquela repulsa. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos, e Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Importante aqui também, que os espíritos amigos então nos acompanham, até mesmo nesse processo, durante o início da nossa reencarnação, durante a gestação, muitos espíritos amigos estão sempre ali juntos, nos motivando, transmitindo aquelas energias, Claro que não falando diretamente com o espírito, porque conosco, porque na grande maioria das reencarnações nós estamos ali numa condição quase que inconscientes. E nós eu falo para vocês, quase inconsciente, porque nós temos ali aquelas percepções, ainda que bastante enfraquecidas, Nós sentimos, por exemplo, as vibrações da mãe, as vibrações do pai, do ambiente, Então, tudo isso acaba sendo percebido de alguma forma. Então, nesse caso, embora nós não tenhamos consciência plena do que acontece, a presença desses amigos, essa transmissão magnética, até mesmo esse envolvimento afetivo,
com aquele que se encontra reencarnado, é um fator importante que traz ali grande motivação. Para aqueles espíritos, ao contrário, né, que durante as suas existências anteriores criaram grandes inimizades, e como nós vimos em cima ali que André Luiz comentou, muitas vezes doenças congênitas e também abortos espontâneos acabam acontecendo por causa dessa agitação vibratória negativa que o espírito acaba gerando, muitas vezes pela influência de outros espíritos que estão ali trazendo um prejuízo. Então, são obsessores que acompanham, muitas vezes vendo ali o espírito junto, né? Então procuram fazer da vida dele um inferno, um tormento desde o início da gestação. Então também ali há, né, devemos considerar também alguma incompatibilidade que existe, como é o caso de Segismundo, com Adelino, que embora ali tenha havido aceitação, há aquela angústia, aquela insegurança. Mas quantas vezes um espírito inimigo vai reencarnar tendo a mãe como a inimiga do passado? E aí então, né, durante toda a gestação, há ali aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de angústia, algo negativo que não se sabe explicar, tanto para a mãe, como também para o próprio bebê. Né? Então aqui nesse caso, como Segismundo, antes de reencarnar, foi um trabalhador muito dedicado nesse campo de obras de benemerência e fraternidade, como Alexandre descreveu aqui, então ele foi merecedor dessa assistência e da presença desses espíritos amigos que estavam ali torcendo pela nova missão que ele abraçou. Nós tivemos no livro Nosso Lar, quando nós lemos, a mãe de Lísias, que reencarnaria, Dona Laura, né? Então André Luiz ali hospedado com a família, Dona Laura então reencarnaria para também ter ali a sua missão, cumprir com seus compromissos, e fizeram aquele momento de despedida, aquela reunião, aquele evangelho que eles fizeram, né, com despedidas, com saudações ali bastante calorosas e tudo mais, e ela então, né, André Luiz trata assim, superficialmente desse momento, né, ela então ali é encaminhada para o departamento de reencarnação, onde ela iniciaria ali todo esse processo. Mas aí então nós podemos já, a partir dessa colocação de Alexandre, imaginar, por exemplo, as visitas de Lísias à mãe durante a gestação dela. A visita ali de outros companheiros, de outros amigos que estavam ali, né? Olha, estamos reencarnando, né? Imaginar, por exemplo, que nós todos aqui da sala somos espíritos desencarnados, a Miriam vai reencarnar agora e a gente fala, vamos visitar a Miriam lá, bonitinha. Está lá com o corpinho dela sendo formado, está lá quietinha, vamos dar uma força para ela porque ela vai precisar, né? Afinal de contas, ela retorna para o mundo físico. Então a gente vai lá, dá aquela mentalizada, dá aquela abraçada na barriga e tudo mais. Vai, Miriam, com força, confia que vai dar certo. Então a gente pode imaginar tudo isso acontecendo, que é algo muito natural, espíritos amigos acompanhando esse momento tão importante, assim como acontece na própria desencarnação também. Um espírito vai desencarnar, aqueles espíritos amigos, sabendo da dificuldade desse momento, estarão ali sempre próximos, dando aquela motivação. Dudu colocou, um espírito pode desistir de sua reencarnação na hora do nascimento do corpo físico através do aborto espontâneo por medo ou outra opção reencarnatória? Pergunta da empregada do lar. Sim, pode. Nós, inclusive, né, manda um abraço para ela aí, Dudu. Então, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta que é dada a Kardec falando exatamente isso. Muitas vezes o espírito, né, chegamos a falar sobre isso, há coisa de 2 ou 3 estudos, né, 2 ou 3 encontros, que o espírito muitas vezes, se vendo diante de um compromisso, de uma missão que para ele é pavorosa, ele acaba gerando tamanho desequilíbrio, tentando se desprender daquele momento, que ele mesmo provoca esse aborto espontâneo. Mas para ele acaba sendo nada mais, nada menos do que o adiamento de um compromisso que ele vai ter que fazer. Então a gente sempre tem aquele pensamento que eu sempre gosto de utilizar, né? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre pior. Um espírito que se prepara para uma reencarnação, tem tudo organizado, e naquele momento capital, naquele momento mais importante, ele foge desse compromisso, gerando esse aborto, na reencarnação futura ele vai ter que não só replanejar tudo de novo, como vai também ter esses problemas para poder resolver depois.
do aborto que ele mesmo provocou. Então isso é uma realidade, mas é claro, nós encontramos isso nas situações que são muito perturbadoras para o espírito. Porque geralmente quando nós então temos ali a nossa reencarnação planejada, é sempre considerado, né, o histórico do espírito, a história dele, então ele vai se lembrar daquilo que ele viveu no passado, os erros que ele praticou, as pessoas que ele prejudicou, né, as pessoas que o prejudicaram também. Então no mundo espiritual nós fazemos uma preparação para consertar tudo. E nós realmente temos uma vontade muito grande de consertar. Mesmo sabendo que uma vivência que a gente vai ter aqui no mundo físico seja uma vivência difícil, com pessoas difíceis, em locais difíceis, eu tenho aquilo mais importante eu tenho dentro de mim, a vontade de fazer a coisa certa. Até porque muitos de nós, quando chegamos no mundo espiritual, nós levamos uma culpa muito grande, um arrependimento muito grande, porque a visão do espírito no mundo espiritual é muito diferente da visão dele quando ele está encarnado. Porque para ele tudo acontece diante dos olhos, é aquilo que ele pode ver. Quando ele chega no mundo espiritual, ele consegue voltar para a história passada, ele consegue ver as coisas de um modo muito diferente. E aí então ele fica realmente arrependido, né, se sentindo culpado, com vergonha daquilo que ele fez, e então ele fala, não, eu vou fazer isso certo, agora eu sei que vai dar certo, eu vou tentar. E aí naquele momento, mesmo que ele sinta muito medo, ele traz essa vontade. Agora, claro, nós encontramos, como foi o caso da pergunta que foi feita, aquele caso daqueles espíritos que, embora eles tenham sido convencidos pelos amigos espirituais a fazer a coisa certa, ele ainda não tem força moral para poder aceitar os desafios que vão ser apresentados para ele. Então ele acaba ficando com muito medo, ficando com receio muito grande daquilo que está por vir, ele quer voltar. É aquele paraquedista que quando ele faz todo aquele treinamento para fazer um salto, quando chega na porta do avião ele trava. E aí então ninguém vai empurrá-lo para fazer uma coisa que ele não tem vontade de fazer. Ele vai ser recolhido e depois vai voltar de novo lá para o centro de treinamento e vai passar por tudo de novo. Então acaba acontecendo isso. Felizmente, né, conforme o tempo vai passando, isso vai melhorando para nós, né, porque nós vamos melhorando espiritualmente e, consequentemente, a gente não só deixa de errar com gravidade, como a gente fazia no passado, como a gente começa a ter mais consciência da responsabilidade, da importância de tudo que a gente faz. Muito bem, vamos lá. Segismundo, então, né, ali por orientação de Alexandre, já então tinha ali na programação dessa gestação a visita de muitos amigos que estavam, né, ali próximos, né, para dar para ele aquela motivação, que é assim que a gente vai fazer com a Miriam da próxima vez. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, entre macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. O que então a André Luiz comenta conosco é que quando eles então, essa comitiva toda entrou no quarto do casal para começar essa ligação espiritual, os dois, Adelino e Raquel, o casal, estavam adormecidos fisicamente, mas já acordados espiritualmente. Já estavam emancipados, vendo, né, esse grupo chegando para fazer esse processo. Agora, o que ele coloca para nós é que quando eles acordarem, eles não vão ter essa noção do que aconteceu, porque o cérebro físico não é capaz de assimilar, né, as informações, ou até mesmo não tem porquê assimilar tamanhas informações. Mas certamente para eles isso ficaria gravado e seria muito importante para a sua própria história, né, nessa memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz.
desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Então, olha que bacana, né? Então, essa reencarnação, quando ela é feita, cumprindo essa determinação tão bela, essa determinação tão importante, vinda de Deus, os espíritos então tratam isso realmente como um cerimonial. Tratam esse momento como algo realmente importante. E aí então, né, esses adornos, essas visitas, todo esse reconhecimento em torno, né, da reencarnação. E aqui então nós vimos, né, como foi colocado, esses espíritos então tiveram permissão de anteciparem a entrada lá no quarto do casal, antes dessa comitiva, para fazer isso. Claro, mais uma vez, como eu disse para vocês, respeitando de um modo sagrado a intimidade do casal. Então, percebendo que estavam adormecidos, estavam descansados, ali então poderiam entrar para não trazer nenhum tipo de constrangimento. Constrangimento, obviamente, para eles próprios, né, e também respeitando o próprio casal, já que o casal não perceberia a presença dele, como acontece na maioria das vezes, né, ninguém percebe as companhias espirituais que estão ali observando, né, aquele momento tão íntimo, quando essa relação acontece de um modo desequilibrado, vamos dizer assim, com um baixo nível moral. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Lembrando que Alexandre tinha uma relação afetiva com esse casal no passado, né, onde ele foi beneficiado, Alexandre foi beneficiado pela ajuda deles. Né. Em seguida, com melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que nem em tal circunstância sublime é a felicidade, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Então, aqui é um ponto importante para a gente comentar, que estarmos no plano espiritual, vivendo numa esfera de equilíbrio, uma esfera onde nós podemos desfrutar de uma relativa paz, de uma relativa felicidade, né? Porque nós não falamos de esferas mais elevadas, falamos de uma esfera comum, como era o caso, por exemplo, né, da mãe da dona Laura, a mãe de Lisas lá em Nosso Lar, todos eles que eram trabalhadores, todos eles que conviviam e tudo mais. Ali era um ambiente, embora Nosso Lar seja ali uma comunidade muito próxima do mundo físico, e portanto, né, espíritos ainda em sofrimento vão àquela comunidade. Então, mesmo estando naquele local, onde paz, proteção, equilíbrio, preparação, amizades verdadeiras, né, tudo isso acontece, o espírito então ele abre mão desse espaço todo para poder reencarnar. Então, mesmo que seja difícil ele abrir mão dessa tranquilidade que agora ele vive, ele faz isso com consciência, porque sabe que esse passo que ele vai dar aqui no mundo físico, essa reencarnação nova, vai trazer para ele muitos benefícios que vão depois se reverter em seu favor no plano espiritual também. Então, sim, é difícil abrir mão de tudo isso depois de ter conhecido essas regiões de luz. Mas a responsabilidade, o compromisso que foi assumido, também tem uma importância muito grande. E continua. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo observei que a entidade convidada a agradar o reencarnante se mantinha a pequena distância. A esse tempo observei que a entidade convidada a aguardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel,
entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre, que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me o cérebro. O orientador percebeu meu estado d'alma e, talvez por esse motivo, deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indaguei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o guardavam e perguntei. Desculpem. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo recolhido nos braços acolhedores que o aguardavam e perguntei. Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma espiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. O que ele pergunta aqui é se a aparência de Segismundo seria a mesma quando reencarnado, suas feições físicas. Raciocínio devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente o uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos esquecidos de que, muitas vezes, o conflito aparente das forças orgânicas não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Segismundo terá, então, insisti, uma forma física eventual, imprecisa, por enquanto, ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular, mas a nossa colaboração nesse acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam um programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra num educandário, para estágio mais ou menos longo, sem finalidade específica e conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos... Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Uma pausa aqui rapidamente. Disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios,
fazem parte dos estatutos educativos. Isso significa que essas características físicas que um espírito acaba adquirindo durante a sua existência vai trazer para ele facilidades ou dificuldades, vai trazer para ele aceitação ou rejeição, constrangimentos ou não, na sociedade que ele vive. Então, o indivíduo que nasce, por exemplo, negro, nasce disforme, ele, dentro de uma sociedade, vai sofrer rejeição. E essa rejeição vai trazer para ele uma dor moral. Então, nós encontramos várias características, né, vários modelos orgânicos da nossa sociedade. Por exemplo, Brás, né, o bullying, mas muitas vezes até um preconceito direto. Né, a pessoa acaba sendo rejeitada de tal forma que isso acaba modificando desde o início, na época de escola, por exemplo, a sua existência inteira. Agora, aquele que passa por isso e sofre esse constrangimento é uma dor educativa. E essa dor educativa teve uma razão de ser. Agora, um espírito que não tem motivo para isso, ele vai ter, no mínimo, um corpo que não vai despertar nem tanto interesse nem rejeição. Ele vai ter liberdade para agir tranquilamente. Enquanto que outros, ao contrário, pedindo, por exemplo, a prova da beleza, como é seu caso, né? Pedindo a prova da beleza, vai sofrer ali assédios e tentações tantas que a queda acaba sendo quase que prevista. Né? Então é algo bastante difícil. Então nós temos o nanismo, nós temos ali as deficiências físicas, né, as deformidades, nós temos a obesidade, nós temos a magreza, nós temos aqueles que são baixos. A aparência física mesmo, você pega ali, por exemplo, a fotografia de alguém e você vai julgar se ela é bonita ou se ela é feia. Uma pessoa, por exemplo, que não atende aos padrões da nossa sociedade, em termos de beleza, é alguém que sofre a rejeição. Ao contrário, alguém que tem ali uma grande beleza, as portas se abrem, todo mundo sorri, todo mundo agrada. Então é isso que nós vamos encontrar. Então esses detalhes, esses contornos anatômicos da forma física, como o Alexandre traz para nós aqui, fazem parte não apenas da elaboração de um corpo físico, mas vai determinar a maior ou menor facilidade que o indivíduo vai ter durante a sua encarnação. O Dudu colocou na rejeição já existia no tempo do Cristo, com os Hansenianos, a mulher hemorroísa, né? Então, todos os lugares, né, que a gente vai encontrar, em todos os tempos da história e em todos os ambientes, nós sempre somos chamados, né? E assim acontece com a própria natureza, né? Nós lembramos, por exemplo, que na natureza a afinidade entre os seres acontece inicialmente por causa dessa atração. A beleza acaba atraindo, a sensualidade acaba atraindo aquele padrão de perfeição. Me lembro vagamente de uma reportagem que, na época do programa Fantástico, isso há coisa de 20, 30 anos, mostrava ali uns pequenos quadros, né, sobre os animais da natureza. E eu me lembro de um leão que era rejeitado pelas fêmeas porque ele era muito feio. Ele tinha ali aquela juba toda manchada, uma juba pequena, aquele corpo machucado, e as fêmeas não se aproximavam dele. E aí mostrou depois um outro leão com aquela juba que parecia que tinha usado um condicionador, feito chapinha, alguma coisa assim, que ele tinha ali aquela prole perfeita, aparentemente. Então na natureza isso acontece. Imaginemos nós que somos seres, embora racionais, somos ainda muito motivados por esses impulsos. É algo realmente muito problemático. Então, muitas vezes nós pensamos assim, não, pense espiritualmente, imagine que você é um espírito de luz, que você é um espírito belo, mas estando encarnado, por mais que você pense dessa forma, isso sempre acaba interferindo de alguma forma na sua existência. Continuando, vamos lá. Deixa eu ver, Carol colocou aqui, é muito complicado isso, né? Muito dolorido até que a gente aprenda, né? A gente vai ter que superar essas nossas fraquezas, né, Carol? Porque é uma sociedade ainda muito materialista e vivendo muito ainda motivada
por esses impulsos primitivos que nós temos. Esses impulsos primitivos começam, por exemplo, pelos impulsos sexuais. Esses impulsos é o que fazem com que nós nos aproximemos das pessoas, pela beleza ou pela falta de beleza. Então, enquanto nós formos movidos por esses instintos primitivos, isso ainda vai acontecer. Eu só consegui me livrar da obesidade e colocar meu marido e conhecer meu marido quando aprendi a pedir perdão, né? Então, quer dizer, na verdade é assim, você imagina que você teve que se transformar para poder ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila. Mas, na verdade, você passou por esse processo de autoeducação. Você se modificou. Né? Então, na verdade, foi um aprendizado para você. A consequência, porque muita gente pensa assim, eu preciso fazer isso para ser aceito. Na verdade, o indivíduo se educando, a aceitação vem por uma consequência. Então tudo isso acontece conosco, né? A saúde, a estabilidade, o equilíbrio depende sempre de algo interior. Porque o indivíduo que faz alguma coisa dependendo daquilo que existe fora dele, ele sempre vai se desequilibrar, porque ele nunca vai conseguir atingir aquilo que os outros esperam. Então ele precisa se transformar e no momento em que ele se estabiliza, se equilibra e se aceita, nada do que acontece fora dele importa mais. Ou vai importando cada vez menos. Diz aqui ainda, em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Né? Então, olha só aqui. Reencarnação sistemática é um curso laborioso de trabalho contra defeitos morais pré-existentes. Então, aquilo que nós vivemos na nossa encarnação, a aparência que nós teremos, o grupo familiar, o ambiente, as circunstâncias, tudo isso que acontece à nossa volta, na verdade, exatamente esse trabalho laborioso, um curso laborioso de trabalho contra defeitos morais. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, observem isso, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Então, os ambientes mais problemáticos, mais difíceis, é ali que o indivíduo vai aprender. Se nós queremos deformar alguém, é oferecer para ele um ambiente perfeito. Porque aí então ele vai achar que tudo é perfeito e ele vai dar vazão aos seus instintos mais primitivos, que são sempre tendências negativas. E continua. Por isso, o mapa das provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito, que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Importantíssima essa parte final. Porque quando nós, no caso aqui o exemplo que foi dado por Alexandre, uma criança entra na escola, o objetivo dela é o aprendizado. Ali então ela vai ser educada de acordo com as regras da escola, de acordo com os horários, compromissos, responsabilidades, autoridades, convivência. E aquela liberdade que ela tinha em casa, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque aquela birra que ele fazia, as coisas do jeito que ele queria, os caprichos dos pais, ele não vai ter na escola. No caso de Segismundo, que está reencarnando, ele vai ter que abrir mão daquela liberdade que ele dispunha no mundo espiritual e vai ter que começar a viver agora de um modo regrado, de acordo com, mais uma vez que foi colocado, a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno dos amigos espirituais.
além daquilo que é programado, né? Do seu corpo físico, do seu histórico, qual vai ser exatamente ali o caminho que ele vai vivenciar em termos de profissão, em termos de ambiente. Talvez, bom dia. Diz aqui André Luiz: não poderíamos, porém, intitular semelhante prova de destino fixado? Um instrutor aduziu com paciência: não incida no erro de muita gente. Isso implicaria obrigatoriedade de conduta espiritual. Aqui a gente para um pouquinho, porque aqui já traz para nós um conteúdo filosófico importantíssimo. Se uma reencarnação fosse determinada nos seus detalhes, o espírito obrigatoriamente deveria cumprir tudo aquilo, até mesmo aquilo que foge à sua natureza. Se nós dispomos do livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões, como é que nós podemos então cumprir 100% daquilo que foi programado? Foi programado na teoria, mas a nossa liberdade de escolha, ela continua presente. Então, como eu sempre digo para vocês, né, principalmente aqui ressaltando nesse setembro amarelo, né, o setembro aqui, o mês que nos leva a reflexões sobre o suicídio. Se o espírito tem liberdade para decidir sobre a própria vida, imagina sobre as menores questões da sua existência. E tendo essa liberdade, como ele pode manter fixa uma programação que foi feita de um modo inflexível? Isso acaba sendo impossível. Por isso, então, diz aqui para nós: naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Então, como eu sempre digo para vocês, né, nós temos 2 níveis de livre-arbítrio. O primeiro nível é no plano espiritual, quando nós tomamos as decisões, liberdade também relativa, porque senão o espírito escolhe aquilo que ele quer. E deixar uma criança sozinha numa loja de doce, a gente sabe o que acontece, né? Então ele tem ali a liberdade dele, onde ele vai escolher, com a assistência dos amigos espirituais, daqueles que fazem o planejamento, como será a sua existência. Esse é o livre-arbítrio no primeiro nível. No segundo nível, quando ele estiver encarnado, ele vai tomar as decisões diante das circunstâncias que se apresentam. Por isso ele tem uma independência relativa. Porque o espírito que renasce, por exemplo, num corpo que não atende aos padrões de beleza de uma sociedade, não adianta ele querer ficar bonito, porque ele não vai conseguir. Se por acaso ele nasce num ambiente onde existe pobreza, não adianta ele querer ter ambições de riqueza, porque ele não vai ter, a menos que ele utilize liberdade para infringir essas leis. Mas dentro daquilo que segue a um padrão natural, a liberdade dele é relativa, porque, mais uma vez aqui, por vezes, essa liberdade está subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas, ou seja, são limitações, é aquela estrada que ele tem para percorrer. Mas aquela estrada tem os guarda-reios do lado. Ele não pode ultrapassar isso. Não adianta. Porque ele está restrito naquele caminho. O que ele vai fazer dentro daquele caminho que foi aberto para ele, fica à vontade. As consequências, inclusive, virão, positivas ou negativas. Mas as limitações que foram impostas, ele não tem como sair disso. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. Então, olha só, eles até fazem uma previsão do que nós podemos alcançar nessa reencarnação em termos de conquistas morais. Já existe ali uma previsão do que nós podemos fazer, porque a natureza não dá saltos, não adianta nós reencarnarmos como espíritos cheios de provas e expiações, imaginando que nós vamos sair daqui completamente purificados. Então essa expectativa que é planejada serve exatamente para calcular os erros que nós vamos praticar.
Se nós fizermos tudo certinho, nós vamos atingir determinada expectativa. Se não chegarmos até lá, aquilo que foi trazido inferior àquela expectativa também está previsto. Então existe uma faixa, desde aquilo que é de melhor àquilo que é pior, porque também o pior pode ser previsível. Imaginarmos, por exemplo, um espírito que traz uma tendência suicida. A programação dele vai constar a possibilidade de um novo suicídio, já que ele traz essa tendência. Mas também vai trazer para ele a possibilidade de uma redenção. Então existe uma faixa, não sabemos exatamente qual é a extensão dessa faixa, que traz uma previsão dos nossos erros e dos nossos acertos de acordo com a nossa tendência. O espírito que reencarna com uma tendência de violência. A possibilidade dele cometer um crime gerado por essa violência é uma realidade, está prevista. Mas aí então nós vamos calcular a motivação do espírito, o seu grau de entendimento, o desejo que ele tem de acertar. Então é feita essa estimativa. Curiosa essa passagem de Alexandre. Mais uma vez aqui. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, onde os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito, que torna a esfera da carne, pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior, pelo esforço próprio intensivo, ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhes foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Ou seja, toda reencarnação, por mais absurda que possa parecer, porque nós vemos espíritos reencarnando, cometendo crimes, cometendo as maiores barbaridades, dá a impressão de que ele veio para fazer o mal. Mas não. A reencarnação dele é de uma proposta de elevação, uma proposta educativa. E esse espírito, por pior que ele seja, ele sempre tem recurso para melhorar. Se por acaso ele não melhorar, ele fica então estagnado. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Para finalizarmos, vamos lá. Logo após, convidou-me o orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar os cônjuges felizes ao sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Então a gente para por aqui, né, que vai começar, né, ainda nesse capítulo. Eu imaginei que a gente fosse terminar hoje, mas ainda temos ainda mais algumas partes. Deixa eu ver aqui. Nós vamos até a página número 49, estamos na 149, nós estamos na 145. Temos mais 4 páginas aqui para finalizarmos, porque agora vem a ligação. Enquanto a gente falava que agora vinha aquela orientação de André Luiz sobre a reencarnação, né? Esse capítulo ele é muito importante quando a gente fala de reencarnação, porque ele abrange aqui vários aspectos desse momento tão especial, desde o planejamento à própria reencarnação. Já falando sobre as condições morais, planejamentos, a logística, né? Então, sempre trazendo para nós ali os detalhes importantes, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos aqui na página 145, quando então eles voltam a se aproximar aqui do casal, né, para trazer ali as despedidas, para poder fazer com que eles então voltem ali ao corpo físico para darem continuidade às suas vidas e depois deixar ali a natureza agir, né?
Então, muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro